Considerando-se a tua ascendência divina, já te deste conta de que és herdeiro de Deus? Ele criou o universo e a vida, enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te por amor como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las todas. Por direito natural, possuis tudo que é dele, bastando somente que desenvolvas os dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar de toda essa opulência e grandeza. Amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. O teu dever é te fazeres receptivo ao pensamento divino em tudo e em todos presente, de modo a captá-los e a pô-los em ação à medida que o conquistes. Dispões de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Todavia, são importantes, senão imprescindíveis, para lográ-los, a confiança e a fé, bem como o esforço para desdobrares as capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberás usar esses tesouros com edificação e integridade. Tudo que te falte não é valioso, porquanto o essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguires não apenas coisas, senão lograres a plenitude e a abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Se permaneces na infância espiritual, não podes usufruir, por não saberes utilizar de todos os bens. Todavia, se adquires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro ditoso. Para a harmonização no ambiente, vamos ler o livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 31, Coisas Mínimas. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Jesus está em Lucas, capítulo 12, versículo 26. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado
pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. São parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. Pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Aqui eu gostaria de destacar duas coisas, né? Que todo pequeno trabalho, por mais que a gente ache insignificante, ele faz parte sempre de uma coisa maior, né? E aqui nesse Evangelho de Lucas está também que Jesus fala aos seus apóstolos que não deve se preocupar com o que comer, com o que vestir, basta observar os lírios do campo. Bom, neste momento então, já harmonizados, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, a espiritualidade maior aqui presente, aos mentores espirituais deste trabalho, rogando ao Pai a proteção, o amparo, a intuição para a expositora desta manhã. Pedimos, Pai, que essa reunião transcorra de maneira harmônica, em nome de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós recebemos a nossa irmã Cristiane, aqui da casa. Cristiane, faço parte da casa não há muito tempo. Eu comecei a participar durante a pandemia, quando os trabalhos voltaram, e estou aqui para ajudar no que for possível. E hoje me pediram para falar sobre o Evangelho. Eu acho que é a missão mais difícil que me deram até hoje. Estou um pouquinho nervosa, mas nunca é fácil falar sobre o Evangelho, nunca é fácil falar sobre o Cristo, porque Ele é um amor assim, maior, né? E às vezes nos falta compreensão sobre esse amor. É o capítulo 22, né? O que Deus uniu, o homem não deve separar. Esse capítulo é curto, porém ele é um tanto complexo. Ele traz bastante reflexões para a nossa vida. E ele começa dizendo, né, que Jesus, ele tinha vindo da Galileia para a Judéia e ele estava naquela fase pregando de cidade em cidade, né, falando sobre o amor, mostrando que as leis divinas, né, ela pode ser vista dessa forma amorosa, né, que Deus é Pai, Deus não é aquele que pune. Então ele vem com essa fala e as multidões vêm seguindo a Jesus. E naquela época os fariseus eram quem mais estudava as escrituras, né? E quando Jesus está vindo, alguns fariseus resolvem testar o conhecimento de Jesus. Então eles chegam para Jesus e perguntam: é lícito repudiar a própria mulher, né, por qualquer motivo? Aí depois eles perguntam: por que então ordenou Moisés que desse a carta de divórcio quando repudiasse? Né? Eles querem saber qual é o conhecimento de Jesus, né? O que Jesus vai responder. E Jesus tem um conhecimento completo das Escrituras. Ele
sabe tudo, né? E ele responde de acordo com as Escrituras, ele se utiliza do Velho Testamento para responder. E essa pegadinha, essa pergunta, vamos dizer, eles querem conhecer o grau de conhecimento de Jesus, né? E naquela época existiam duas escolas, a de Shammai e a de Hillel. A de Shammai, ela era mais rígida, né? Ela dizia que poderia haver o divórcio, mas apenas se houvesse o adultério. E a de Hillel não, ela já dizia assim, que qualquer motivo poderia levar ao divórcio, até mesmo a mulher não saber cozinhar, a mulher ele encontrar uma mulher mais bela, mais jovem, né? Então os motivos eram assim enormes. Eles queriam saber quais dessas duas escolas Jesus seguia. E Jesus mostra que ele não segue escola nenhuma, que ele segue a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. E aqui ele vem nos dizer, né, essa parte, né, que o que Deus uniu, o homem não separe. Ele fala em Moisés, ele era um legislador e ele estava guiando um povo que veio lá da escravidão do Egito, um povo que era rebelde, um povo que era, né, mais bruto, e ele teve que fazer essas leis para conter esse povo. Então, a questão toda aqui não é bem o divórcio, porque era um ponto pacífico, era algo que já era praticado naquela época, né? Tanto é que nos casamentos da época, a mulher recebia um dote, e essa era a segurança dela no caso de um divórcio. O casamento não era como nós conhecemos hoje, né? Que hoje a gente vê que se faz um contrato civil, tem uma cerimônia religiosa, tem várias formas de casamento. E o casamento só acontecia naquela época, depois que o noivo pagava esse dote para a família. E aí, essa família, depois que estava com esse dinheiro na mão, fazia ali uma reunião, juntava todos os familiares e eles, né, preparavam a noiva e iam num cortejo pela cidade, para que todos vissem que eles estavam entregando a noiva para o noivo. Esse era o ato do casamento, né? E Moisés, ele fala, tudo bem, você vai se separar, vai existir o divórcio, você tem que fazer uma carta de repúdio, você tem que falar para toda a sociedade, porque de uma certa forma, quando se casou, toda a sociedade viu e ficou sabendo. Então você tem que falar para todos, porque é que acontece esse divórcio, né? E aí é bem interessante que ele fala assim, né? Moisés fez isso por causa dos seus corações, que são duros. E quando a gente pensa em coração, a gente pensa em sentimento, se a gente trouxer para os dias atuais, né? Os casais apaixonados, né, fazem um monte de coraçãozinho, aquela coisa bonitinha, mas naquela época ia além. Quando se falava em coração, se falava em inteligência também. Então, quando ele diz que é por conta dos vossos corações duros, ele quer dizer pela sua falta de compreensão, porque você não compreende o que é esta união, porque você não tem noção da responsabilidade que é esta união. Então, por isso que lhe é permitido o divórcio, porque entre dois males você fica com o menor, né? Então, Jesus ele dá um aspecto muito sublime para a união de duas pessoas, e ele quer mostrar isso para aquela sociedade, né? Como tudo dele é baseado na lei de amor, ele mostra que a união entre duas pessoas é algo muito maior. E é interessante assim que a gente pega, eu estava vendo, né, que ele fala que só pode em caso de adultério.
E aí você vai buscar ali a etimologia da palavra adultério, ela vem do latim, de adulterium, que significa adulterar, falsificar, adulterar uma mercadoria, um texto, corromper-se, estragar-se. Adulterino, que foi alvo de falsificação, que se conseguiu adulterar, adulterado, em que há adultério, um adúltero. Então, essa palavra ela tem um significado muito maior do que a traição carnal, do que a gente pensa. Né? E a lei mosaica diz que a mulher adúltera, né, tinha que ser apedrejada. E Jesus vem e fala, não, espera lá. Ela não pode se casar mais, mas isso é muito. O que acontece com o homem adúltero? Não acontece nada, né? Aí ele vem e diz que o que Deus juntou, o homem não separe, né? Essa parte aqui ele repete muito, porque é através do amor que nós devemos entender essa união. E às vezes quando você adultera uma história, uma vida. Então é maior que isso, não é só essa parte carnal, né? A gente tem que pensar que já tinha uma história programada, uma história para ser vivida, né? Desafios para serem ultrapassados. E você adulterou tudo isso. Você desistiu no meio do caminho. Então, é algo muito mais complexo do que o que a gente pensa. Porque o lar, para a gente, é um momento que a gente utiliza para a nossa evolução espiritual. É assim, eu acho que o nosso maior utensílio, a nossa maior forma de evoluir. Porque é através do lar que a gente consegue ter um olhar mais amplo para tudo. No lar a gente convive com muitas pessoas, com muitas personalidades diferentes. Então a gente tem que aprender a ter uma paciência, a gente tem que aprender a ter um olhar de amor diferenciado. Porque o nosso cônjuge não é igual. Os nossos filhos que a gente cria desde que nasce têm uma personalidade diferente. Né? Os nossos pais, cada um a sua forma, agindo, né, da forma que acha correta, mas são todos instrumentos de evolução. Por isso que a gente tem que ver essa união com o amor de Deus, porque é por nos amar que Ele nos dá essa oportunidade de união e de convivência, porque aí a gente consegue ampliar o nosso amor. A harmonização nos fala, né, sobre as pequenas coisas que a gente tem que, né, começar pelo que é pequeno para depois ampliar. Essa é a nossa oportunidade, o nosso lar. Então a gente pensa que o nosso lar é um microcosmos, que ali a gente tem essas personalidades diferentes e as oportunidades de aprender com cada personalidade, a oportunidade de amar cada personalidade à sua maneira, com respeito, com dignidade. É um trabalho árduo, né? A gente tem que treinar isso todos os dias, mas no casamento, na união, o nosso lar é o pequenininho, para depois a gente poder ampliar esse olhar para o nosso redor, para os nossos irmãos, para a sociedade, porque tem muita gente precisando da gente. Então, quando a gente consegue resolver essa particularidade do lar, que a gente consegue conviver com essas diferenças, a diferença lá de fora vai se tornar mais fácil. A gente vai conseguir amar de uma forma mais ampla. Então, esse é o nosso exercício diário, o exercício do amor, que começa no nosso lar
para poder ir para o nosso irmão. Então eu acho que é o microcosmos para o macro, né? Para a gente ampliar esse olhar, para um dia a gente entender que todos somos irmãos, a humanidade toda. E a gente não tem essa visão, a gente é muito egoísta ainda. E esse egoísmo é o que atrapalha as nossas uniões. No Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, ele coloca ali 5 formas de união. São uniões espirituais, para a gente entender por que desses casamentos tão diferentes. Ele coloca o casamento por afinidade. São almas gêmeas, isto é, com o mesmo grau de evolução. Unem-se para progredirem juntas. Dão-nos o exemplo do casamento perfeito. O lar é harmonioso. A vida exemplar que o casal vive constitui um modelo. Então, às vezes a gente não entende como que alguns casamentos, né, nos parecem de contos de fadas, mas não são. São pessoas que se respeitam desde lá da espiritualidade e conseguem trazer esse respeito para cá. Tem um casamento de provas. O casamento é uma prova de resignação, paciência, tolerância e fraternidade. Espíritos de diversos graus evolutivos que reúnem-se no mesmo lar, onde se esforçam por viverem em harmonia, apesar da disparidade de gostos, de ideias e de inclinações que os separam. Eu acho que esse é o mais comum. Casamentos de expiação. Espíritos culpados que erraram juntos em encarnações anteriores, reúnem-se no mesmo lar para retificarem os erros do passado. Casamentos de resgate. O casamento é de resgate quando os membros da família procuram resgatar dívidas que contraíram uns para com os outros em encarnações anteriores. Assim, o homem que atirou a lama a uma mulher, na encarnação seguinte, poderá pedir para vir a ser seu marido, para dignificá-la. A mulher cuja causa um homem se desviou, poderá em futura encarnação servir-lhe de arrimo, para ajudá-lo a voltar ao reto caminho. Os pais que se descuraram da educação moral dos filhos poderão pedir nova encarnação, em que lhes seja concedido trabalharem para a melhoria de seus filhos extraviados, que resgataram desse modo o mal que lhes causaram. E o casamento de renúncia. Casamento de renúncia, quando um ou dois cônjuges, embora não mais necessitando de encarnações terrenas, contudo se encarnam para apressarem o progresso de seus familiares que se atrasaram no caminho da evolução. Como vemos, além de formarem uma só carne, marido e mulher, obedecem às sublimes leis morais que não podem ser transgredidas impunemente. Então, a união, vista por Deus, é uma união muito sublime. E se a gente analisar ainda, o que Deus uniu, o homem não separe. João, ele nos diz que Deus é amor. Então, se a gente substituir isso, a gente pensa, o que o amor uniu, o homem não separe. Porque as uniões, principalmente hoje em dia, se você for analisar, elas são muito superficiais. Às vezes é por interesse, agora com a rede social por status, às vezes interesse financeiro. Então, essa união não é uma união por amor. Essa união é uma união por interesse. Essa união não vem de Deus. Essa união, ela tem a permissão de ser desfeita, porque não é a união verdadeira. Agora, a união que
tem essa função de resgate, que tem essa função de crescimento espiritual, de evolução espiritual, essa é a verdadeira união. Essa ninguém deve separar, porque todos nós estamos aqui para evoluir e não é fácil, né? A gente pensa que casamento é só alegria, e não é, é batalha. Casamento é passar pela dificuldade, um sendo arrimo do outro. Isso é o casamento. É um dar força para o outro. Não existe felicidade 24 horas por dia. Existem dificuldades todos os dias. E todos os dias nós temos que ultrapassar essas dificuldades. É isso que Deus nos pede. Faça um pouquinho por dia, o seu mínimo ali todos os dias. Mas vá galgando essa evolução. Vá trilhando esse caminho para você poder ser luz ali na frente. É um ajudando o outro. Família é isso. O casamento é isso. É uma ajuda mútua para o caminho da evolução. Então, Jesus, eu estava lendo uma passagem que Jesus compara o divórcio como um câncer. Como algo que tem que ser, né, feito, mas que nos deixa uma consequência. O câncer, você vai lá, você faz a cirurgia, você retira, você faz químio, você faz rádio, você passa por um momento muito difícil, às vezes ficam sequelas, você perde o cabelo, é toda uma situação que você luta contra aquilo, mas que te deixa consequências. E o divórcio também, ele vai te deixar consequências, porque você deixou de cumprir uma missão. Então, é um mal menor? É um mal menor. Mas você vai ter que cumprir aquilo que você deixou de fazer. Não sendo nesta vida, em uma próxima vida. Né? A gente, às vezes, ignora, né, que a reencarnação é um resgate, mas ele é um resgate. Ele é essa parte, né, que é difícil, mas que a gente tem que superar. A gente tem que ir para o próximo degrau. A gente não pode parar no meio da escada, porque ficou difícil. Né? Então, você tenha um respiro, mas você vai continuar os seus degraus. Tem uma história do livro Ação e Reação, está no capítulo 14, que é do Chico Xavier e André Luiz. É uma família. Os pais são Ideu e Marcela e os filhos Roberto, Sônia e Márcia. Eles levavam uma vida tranquila até que o Ideu se apaixona pela Mara. E aí ele fica completamente apaixonado, ele se perde ali nessas paixões do mundo. Né? Às vezes a gente se perde por essas ideias de facilidade que o mundo nos traz. E ele começa ali, né, deixar de ser um bom marido, um bom pai. E a Marcela ora sempre, pede sempre ajuda, os mentores espirituais estão sempre ali olhando por ela. E ela tentando resgatar esse casamento, e ele cada vez mais iludido. E chega em casa, vai brigar com ela, e a hora que ele vai brigar com ela, o filhinho o Roberto vem, sempre abraça a mãe, começa a chorar. Ele tem uma raiva muito grande do filho, ele quer bater no filho, toda aquela situação, e as duas filhas ele gosta. Né? Quando as filhas reclamam, ele fala, tadinha, que bonitinha, e as filhas ele... E aí o mentor espiritual pergunta, mas por que ele é assim? Aí o outro espírito responde para ele, eles já viveram uma outra vida, o Ideu e a Marcela. E ele largou ela por conta de duas jovens. Ele foi e levou essas jovens para a perdição.
E ele acabou ficando com essas duas jovens que reencarnaram como filha dele, para ele reparar o mal que ele tinha feito. E o filho deles, o Roberto, quando ele sai de casa e vai viver com essas jovens, é o esposo que a Marcela arrumou, né? Ela era feliz com ele, eles tinham uma vida tranquila. Aí o Ildeu acaba ficando doente, larga essas duas jovens e volta para casa, mas não porque ele está arrependido e porque ele percebeu que amava a esposa. Não, era para ela cuidar dele, porque ela era esposa, ela tinha obrigação. E chegando lá, vendo que ela tinha assumido um outro casamento, que ela estava vivendo uma vida feliz, ele resolve matá-los. Porque onde já se viu, ele estava sendo traído. Então é muito egoísmo, e nessa vida ele acaba repetindo novamente o próprio erro. Ele quer essa parte, né, do mundo. E a Marcela está ali, ora, e ele pensa, não, eu preciso sair daqui, mas ele fica pensando nas filhas, né? Ele fala, não consigo deixá-las. E aí passa uma ideia na cabeça dele de forjar um suicídio para a esposa. E ele está com tudo planejado, arrumou uma arma, aí ele pensa, eu vou fechar a porta do quarto das crianças, volto, né, e termino com essa história. E nisso a espiritualidade acorda uma das filhas dele, a filha acorda e grita, papai, não mate. E aí a Marcela acorda e vem ver e pega ele na porta do quarto das crianças com a arma na mão. Nisso ela imagina que ele ia se suicidar, e a espiritualidade está toda ali em volta, vibrando para que tudo termine bem. E nisso, né, ela fala para ele, não se suicide, tudo bem, pode ir embora, pode viver a sua vida, eu fico com as crianças, eu cuido das crianças. E nisso vem um alívio para ele, tipo, nossa, eu consegui, né? Deu tudo certo, e ele fala, não, era isso mesmo, eu ia me suicidar, eu vou embora, eu não aguento mais, e ele se faz de vítima ainda. E ela fica ali com as crianças, ele vai embora viver a vida dele, o que ele quer fazer. Aí um dos espíritos que estão ali pergunta para o mentor, e agora, né? Se ela conseguir continuar essa vida com as crianças, se ela conseguir evoluir, se ela cumprir tudo que ela tiver que cumprir, que agora vai ficar mais difícil para ela cumprir sozinha, como é que ele fica? Né? Aí eles respondem assim, isso quer dizer que se o Ildeu mais tarde desejar reunir-se a Marcela, Roberto, Sônia e Márcia, então, redimidos nas esferas superiores, deverá possuir uma consciência tão dignificada e sublime quanto a deles, de modo a não se envergonhar de si mesmo, considerando-se a probabilidade de triunfo para a esposa e os filhinhos nas provas árduas que o porvir lhes reserva. Quem se retarda por gosto não pode queixar-se de quem avança. A cada um segundo as suas obras, ensinou o divino orientador, e ninguém no universo conseguirá fugir à lei. Então, às vezes são oportunidades que a gente deixa passar por uma ilusão. Ele se iludiu, e se em algum momento ele se arrepender disso, às vezes pode ser tarde. Ele pode até passar por uma história parecida para haver o resgate, né, da história dele. Mas talvez esses espíritos já estejam bem mais à frente. Só se eles fizerem aquela, como é que se diz aqui? Aquela renúncia, né? Eles resolverem vir para ajudá-lo nessa evolução, mas eles não são obrigados. Isso é uma decisão individual, né? Tem que ter muito amor para fazer isso. Conforme nós vamos evoluindo o nosso espírito, realmente o nosso amor aumenta, e muito. Então, dependendo do grau, eles fariam isso sim, mas
tudo é consequência dos nossos atos. Então, o divórcio é permitido? Ele é permitido. É permitido para evitar um assassinato, é permitido para evitar um suicídio, para evitar uma história ruim. Mas todos nós temos a obrigação de evoluir, estamos aqui para evoluir e devemos utilizar da nossa família consanguínea como um degrau para a nossa evolução. E esse é o maior degrau que existe. Esse é assim, o maior presente que Deus nos deu, é a nossa família, é essa diversidade de pessoas, de sentimentos, de personalidades. A gente está ali num jardim, né? A gente acha um jardim florido, colorido, tão lindo. A nossa família é um jardim colorido, é um jardim florido. Então a gente tem que tomar cuidado para não deixar essa erva daninha se apossar do nosso jardim. Então, a questão desse capítulo não é o divórcio em si. A questão desse capítulo são as uniões, são as verdadeiras uniões, é a nossa evolução pessoal que tem que passar por essa união, que tem que passar por essa dificuldade para poder galgar um degrau maior na nossa evolução. E a espiritualidade nos diz, tem uma parte que eu achei bem interessante, que está na Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, no capítulo 8, que é André Luiz, né, psicografado por Chico Xavier. Ele fala assim: quanto ao divórcio, segundo os nossos conhecimentos no plano espiritual, não existe na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Entretanto, nos casos especiais, o divórcio é o mal menor que possa surgir entre os grandes males, sabendo-se, porém, que os devedores de hoje voltarão amanhã ao acerto das próprias contas. Isso não é um castigo, isso é uma bênção. A gente tem que passar por esse degrau evolutivo. E essa é a minha contribuição do dia de hoje. Gostaria que todos nós pensássemos, né, sobre quão maravilhoso Deus é, quanto esse amor nos faz crescer e nos faz conviver melhor com as pessoas, né? Que nós possamos praticar o Evangelho em nossa casa, em nossa vida, e que nós possamos passar para os nossos irmãos esse amor de Deus. Muito obrigada por meu. Muito obrigada, Cris, a gente chama de Cris. Muito obrigada mesmo, sabe? Eu tenho certeza que você estudou bastante e foi muito bom. Espero que você retorne várias vezes aqui na frente, tá bom? E dando continuidade, né? Vou fazer as vibrações, tá? Vibrações. Confiança em Jesus, vibramos nossos corações em vibrações de amor. Pela paz do mundo. Por todas as nações e seus dirigentes. Pelo Brasil, na sua missão de pátria do Evangelho. Pela sala dos passes. Pelos desencarnados em sofrimento. Pelos enfermos. Pelos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, cadeias ou pelas ruas, pelas casas de caridade, material ou espiritual, por todos os centros espíritas e pela nossa casa União com Jesus, pelos lares desajustados em sofrimento, pelas pessoas cujos nomes
Isto é uma caixa de vibrações pelos nossos pedidos particulares, por todos que não puderam estar presentes, pelos nossos lares e por nós mesmos, graças a Deus. Deus nosso Pai, Jesus, Mestre amado, mentor espiritual desta casa, do trabalho, mentor espiritual de cada um aqui presente, agradecemos, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui hoje ouvindo o Evangelho deste dia e que possamos principalmente levar conosco no nosso dia a dia e colocá-lo em prática. Pedimos, Pai, a vossa luz para que todos possamos voltar para nossos lares em paz, em harmonia, para as nossas famílias, com nossos vizinhos. E pedimos, Senhor, a permissão para encerrar o Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.